regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva, você já sabe. É o único programa do mundo que tem a hora certa para começar e a hora exata, certíssima para terminar. Hoje eu falo de um assunto que é recorrente aqui no programa, eu gosto sempre de falar, que é tênis, o esporte tênis. Eu sou um apaixonado, um aficionado por tênis e eu estou trazendo aqui uma grande figura do tênis brasileiro, que é um professor renomado em São Paulo e ele é o idealizador de um projeto de tênis muito legal, que é o Raquetes pra Vida, que é o meu amigo Adriane Carvalho. Adriane, querido, muito obrigado por você estar aqui, obrigado pelo teu tempo, que você é um cara que tem a vida corrida, é complicado, tem 1000 atividades, obrigado por você estar aqui, viu? Mas, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar de tênis, né, que é coisa que a gente tanto ama e comunga essa paixão, e obrigado para poder falar do projeto que a gente tanto gosta aí, e estamos trabalhando aí com bastante amor e carinho. Adriane, me conta o seguinte, sempre que as pessoas que vêm aqui e dão aula de tênis e são profissionais do tênis, eu tenho uma curiosidade muito grande, que é como surgiu o tênis na sua vida. Porque para 99% das pessoas, o tênis é uma realidade distante, é um esporte de elite. Por quê? É só você pensar que 2 pessoas vão jogar numa área de mais de 700 metros quadrados, quando daria para jogar 20 crianças futebol. Por que você foi pro tênis? Eu acho que o tênis veio para mim, né? Eu comecei a jogar tênis por acaso, né? Sou de família super simples, como inúmeros profissionais que estão na área hoje. E eu comecei como boleiro. Na verdade, eu fui porque tinha um menino, história engraçada, bem curta, já tive a oportunidade de compartilhar isso. O menino da escola estadual, o moleque tinha cantina e comia todo dia um x-salada. Caramba, como esse cara faz isso? Exatamente, o cara é tão distante pra gente. Suflé hoje vende no Farol. Suflé, Toblerone, era um negócio de aniversário, né? Imagina, exatamente. E aí, perguntei pra ele, um dia eu falei, eu sabia que ele era muito simples, né? Sabia onde morava, a família dele. Ele falou, não, pego bola na academia, do lado da minha casa. Né, um quarteirão, uma quadra particular. E aí, isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Aí aconteceu que passou algumas semanas, surgiu a oportunidade e falou assim, só tem uma vaga lá. Aí eu fui e me encantei, né? Na verdade, não foi nem pelo tênis, eu me encantei pelo ensino. Porque quando eu vi aqueles professores bem vestidos, Bona, Chimpa, Grand Slam... Chimpa, você sabe que eu tinha uma roupa da Chimpa? Chimpa é o diminutivo de chimpanzé, que tinha um macaquinho na roupa. Eu fico procurando isso nesses Mercado Livre ou LX, não tem, que eu queria comprar para guardar. Será que era uma marca brasileira isso? Não era brasileira. Era Chimpa, tinha Grand Slam. E aí eu vi aqueles professores bem vestidos, com carro, com moto. Eu me encantei, falei, quero ser professor de tênis. Porque você falou, é uma oportunidade de eu mudar o padrão social, de vida. Exatamente, de ter as minhas coisas, tudo. E aí nesse caminho, para aprender a jogar tênis, eu acabei jogando. Mas isso daí você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Você tinha 10 anos? 10 anos de idade. Você sabe, eu já falei pra você fora do ar, que a gente é amigo fora do ar, eu já falei pra você, eu fui pegador de bola também de um professor que eu tinha, porque a minha mãe me colocou pra fazer aula de tênis, porque numa época eu perdi meu pai cedo, tal, tava totalmente pra baixo. Ela falou, não, vamos fazer algum esporte. Eu comecei, ela podia pagar uma vez por semana, meia hora, só que eu me encantei muito com tênis. E aí eu comecei a falar, poxa, eu não saía de lá. O cara falou, olha, você quer ficar aqui e pegar bola? E aí quando eu não vou te pagar, só que quando eu tiver um tempo eu te dou aula. Então eu trocava pegar bola por fazer mais aulas de tênis. Isso quando eu tinha 13 anos, assim. Então eu fiquei bastante tempo com o seu Zico, lá no Tênis Clube Paulista. Você começou mal, né? Bacana. Acho que eu sou um dos únicos alunos que não jogou bem com o seu Zico, mas sou eu. Mas eu acho muito legal. E você, isso daí você tinha 10 anos. Exatamente. E você era pegador, você foi pegador até que idade? Eu peguei bola até uns 13 anos, aí depois foi aquela fase de transição de pegar... Rebatedor. Pegar bola, rebatedor. Pegar bola, a gente fala por quê? Porque a aula de tênis, normalmente o professor lá tem um carrinho com 80, 100 bolas, ele fica lançando a bola pro aluno, o aluno joga uma bola na tela, uma na rua, outra na rede, e precisa ter uma pessoa para recolher essas bolas e colocar de novo no carrinho. Isso chama-se pegador de bola. Exato. Ou gandula, enfim, tem vários nomes aí, boleiro, né? Que infelizmente não temos desde 2020. Agora não pode ter mais, se for menor de idade, não pode ter, né? Ou seja, aquela história, burro velho não pega marcha. Então você tirou, desde 2020, com os tratados de erradicação do trabalho infantil,
né? Não, longe de fazer apologia Mas ao trabalho infantil, mas eu uma acho coisa que é uma isso... coisa, não. outra coisa é outra coisa. Esse trabalho infantil que você está se referindo é o trabalho infantil que deixou o seu amigo comprar um x-salada todo dia, né? Que deixou ele comprar um tênis Exatamente. bacana todo dia, você comprar uma roupa bacana e milhares de pessoas virarem professores por causa desse trabalho. Porque a criança fica pegando a bola, mas ao mesmo tempo ela tá lá 6 horas na quadra, 5 horas na quadra, que esse é o limite que pode ficar, e ela fica olhando o que o cara tá falando, dobra o joelho, olha na bola, termina o braço. E num ambiente extremamente saudável, onde as pessoas estão pensando em saúde. Você está numa academia de tênis, você está num clube, para essa criança periférica, ela está pensando, primeiro, ela está saúde, educação, valores, hierarquia, resiliência, os soft skills que estão tanto na moda, que se fala tanto hoje. Sim. Você trabalha através do esporte, você tem oportunidade através do esporte, né? Então você tem referências boas, sai daquele ambiente, abre a mente da criança, quer dizer, possibilidades maravilhosas Inúmeras. de vida. Exato, porque a criança que vem de uma vida bastante simples, ela está tendo contato com pessoas de um outro nível social, de uma outra realidade, está tendo Vários segmentos. outros assuntos que jamais ela iria conversar, porque ali se conversa, que ali tem muitas pausas. Ó, vamos fazer uma pausa, 5 minutinhos, vamos tomar uma água, aí o cara conversa, acaba a aula, ele vai dar um presente pro menino, olha, tem o tênis do meu filho aqui que não tá usando mais, pega aqui, tem uma roupa que eu usei e não serviu, tá aqui. Então são coisas muito legais que não aconteceria na vida dessa criança se não fosse nesse ambiente, Exatamente. né? Eu sou fruto disso, né? Somos, né? Exatamente. E você é um cara que, além de tudo, porque o professor é uma coisa, ele ensina bem, ele tem um método legal, mas você, além de professor, você é um ótimo tenista. Você é um cara que joga muito bem tênis, é um nível de primeira classe, que é o que a gente fala. O tênis começa na principiante, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira classe, que é o nível do Adriano, e depois tem o profissional. Você não jogou profissional porque você virou professor de tênis, né? Essa fase de virar professor depois de tentar ser profissional, eu não sofri, porque aquele menino lá de 10 anos queria ser professor de tênis. Aí eu tive a oportunidade nesse caminho de me desenvolver, jogar, pensando em dar aula, jogar bem, e aí tive a oportunidade de conhecer 20 países jogando tênis, me formei, então... Pra onde você foi? Fala com calma que a gente tem tempo. Joguei o COSAT, né? Fiz COSAT. Meu tênis chegou até o México só. Poxa, mas que ótimo. Mas que ótimo. Que países que você foi? Todos, do Equador para baixo, todos. Caramba. Alguns várias vezes. Argentina, umas 15 Argentina, vezes. Paraguai, Uruguai, todos esses lugares. Basquetebol, Caracas, todos esses torneios. Na Venezuela era muito famoso o tênis, muito né? Forte, muito forte. Era muito forte. Aí essas questões políticas, econômicas, deu uma... E como é que você ia financeiramente para jogar esses torneios? Como é que você se virava? Gratuidade, né? Por estar ranqueado, via muito Federação CBT, e depois tive patrocínio também, mas depois lá na frente, né? Mas antes disso... Mas daí o que a federação pagava? Pagava a estadia, a viagem? E só. É isso, mas... E aí você tinha que levar uma graninha do lanchinho e se virar. Tinha que se virar. Caramba, e você chegou aí bem nesses torneios? Razoavelmente bem? Olha, você pensa que você joga, né? A gente vai abrindo Você mundos. joga muito. Não. Você joga não muito, que é isso? Mas aí você, poucas rodadas. No máximo que eu cheguei foram 2 situações, cheguei 2 quartas. Poxa, isso é excelente. Então, mas assim, era a segunda... Nessa época, para as pessoas que gostam de tênis e acompanham, quem que jogava e ficou famoso no esporte que jogava na tua época? Eu sou... Bom, o Meligeni, ele é mais velho que eu 1 ano. Anunciando não, só que ele jogava pela Argentina. Joga Meligeni, toda essa turma. Você é da época do Meligeni E o Meligeni, eu tava lendo que ele teve um ano que acho que ele ganhou 7 torneios da ITF, né? Ele foi número 1 do ranking mundial. Foi número 1 do mundo, né? Muito legal. Eu li o livro, você chegou a ler o livro do Meligeni? Li. Do pai dele lá da homenagem. É muito legal. As escolhas do coração. Isso, estão sempre certas, né? Isso. É muito legal. O Lucas, meu filho, foi no lançamento do livro. É bem bacana. E isso nós estamos falando de que ano que você jogava esse circuito? Você tem na cabeça? Tenho. 89. Em 89. Você era juvenil em 89. 86 a 89. E você... 86 a 90. 90. E aí você parou de jogar tênis competitivo para ser profissional em 90 e a partir de 90 você virou professor? Nesse inteirinho já estava dando aula,
pouca aula para poder sobreviver. E aí eu finalmente parei na época 91, exatamente. Então você tem 34 anos dando aula de tênis. É. Nos horários mais... É assim que eu converso muito com a Adriane. Eu falo, Adriane, mas que horas você dá aula de tênis? Ele fala, não, hoje eu comecei às 5 horas. Eu falo, mas ninguém dá aula de tênis às 5 horas. E você me fala, por quê? Quem é o teu público das 5 da manhã? Médico. Médico. O médico que às 8 horas, um médico extremamente bem conceituado, 8 horas está no... Tá operando, às vezes ele já jogou às 5. Jogou antes, é o horário que tem, porque durante o dia as coisas acontecem. Mas você tem quase todos os dias esse horário das 5 da manhã, você dá aula. Na semana, sim. Que loucura. E cê... Sábado e domingo começo mais tarde, começo às 6. 7. Às 6. Você dá aula todos os dias? Todos os dias. Então você vê, pra gente arrancar você dos teus afazeres, é muita amizade, né? Separar tudo que você faz pra você. Hoje coincidiu o AG, foi perfeito. Ah, que legal. Ó, mas eu diria. Nós estamos aqui com o Adriane Carvalho, esse professor incrível de tênis, esse meu amigo, e ele veio aqui não só para falar da vida dele, ele veio para falar de um projeto social que a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Eu queria ver com o nosso diretor, Eric, se tem fotos do Adriane aí, vamos mostrar das coisas dele. Olha, é o projeto, esse daí é o Raquetes para a Vida. Essa foto fica onde? É o lugar que eu conheci? Exato. Isso daí é o que é? Itapevi? Isso é Itapevi. Itapevi. Esse projeto do Adriane é um projeto de inclusão social, porque você imagina, essas raquetes que a gente fica olhando para cá, que na corda parece um peixinho, elas são de uma marca famosa, que é a Red, é uma marca de primeira linha que existe. Então, só para vocês verem o tipo de projeto que ele faz. Ele coloca pessoas que nunca tiveram contato com o tênis, até porque é o que a gente falou, é uma coisa de elite, é uma coisa que não tem quadra em todo lugar, é uma coisa que precisa ter um tênis bacana, precisa ter uma raquete boa, precisa ter um equipamento bom, bolinhas novas. Como é que faz para fazer isso? É muito caro. Então o Adriane, através desse projeto e através de vários parceiros, ele consegue essas coisas. Então você está vendo aqui, ó, tem 10 crianças com uniforme, com camiseta, com boné, com raquetes de primeira linha, jogando em Itapevi, numa parte de Itapevi que é legal, mas é bem simples. Ali, ó, tem prédios atrás, mas onde é o projeto é uma parte bem simples da cidade de Itapevi e que você não faz só a criança jogar tênis, você faz a criança ter uma atividade extracurricular. Porque a criança já foi na aula de manhã, Exato. Ela jogou tênis e acabou o tênis, cansou. A criança está com fome. E aí, como é que ela faz? Ela tem comida também. Isso, a gente tem lanche. Todos os treinos recebem lanche. Mas não é lanche, é um senhor lanche, que na casa de 90% das pessoas, sendo elas ricas, mais ou menos, ou pobres, não vai ter. É um negócio de primeiríssima linha e assim, você tá de parabéns. Tem mais fotos? Vamos lá. Olha aí, o deputado abestado, Tiririca, que bacana. O deputado Tiririca te ajudou nesse projeto? Tá te ajudando? Tá. As pessoas ajudando, tem feito bastante articulações lá em Brasília pra gente... Porque você busca em Brasília e em todos os lugares, no governo, na prefeitura, você busca apoios para poder bancar esse projeto Exato. seu, porque é super caro. Na verdade, assim, o nosso projeto ele já tem um modelo validado, com é caro, sim, são valores altos, mas é um valor que quando a gente fala lá, até surpreende, né? A gente tem um modelo validado desde 2019, que a gente consegue atender 200 crianças, né, com essa qualidade. O que a gente busca lá é o quê? Melhorar o número de atendidos e a qualidade dos atendimentos. Então a gente quer fazer o que? Abrir mais polos para poder alcançar mais crianças em condição de vulnerabilidade social, impactar mais e levar o tênis, né? Democratizando o acesso à modalidade. Tem mais fotos? Vamos ver. Opa, olha lá, falando sério. Olha aí, bacana. Isso lá é em Brasília também, Brasília. né? Em Brasília também. Vamos ver mais fotos. Aqui, ó. E você tem o projeto Raquetes para a Vida, ele está em quantos lugares hoje? Estamos com 3 polos. 3 polos. Em Itapevi? Em Itapevi. Sempre em Itapevi. A gente estava em Carapicuíba, a gente fechou. A gente hoje concentrou em Itapevi. E por que inclusive a sede física. E por que você foi para Itapevi? Qual foi a vantagem que você teve indo para lá? Olha, e por que você foi? Porque você não mora em Itapevi. Não mora. Não mora em Itapevi. É uma coisa que você está fazendo Isso. para a comunidade de Itapevi, que com certeza
as crianças nunca tiveram contato com tênis, né? Eu acho que assim, a gente foi por um convite, né? A gente estava já em outra cidade. E na ocasião, pra você ter ideia, hoje, se o prefeito quiser jogar tênis lá, nem pagando tem. Entendi. A cidade não tem quadra de Não tênis. tem quadra de tênis. Nem particular, não tem clube, nada. Né? Na Grande São Paulo, uma cidade que tem 260 mil habitantes em torno, muito precária, seu IDH baixo. E aí, na ocasião, falou assim, onde que podia para a gente atender? Eu falei, olha, estamos com os bairros que estão com problema muito grande Deixa eu só te interromper um minutinho. A gente vai fazer uma pausa e a gente volta com o Adriane Carvalho falando do tênis do projeto Raquetes para a Vida, da vida dele e de como você pode ajudar esse projeto. Um minutinho, a gente volta já já. Gente, eu precisei trocar os pneus do meu carro e eu procurei, pesquisei e eu acabo sempre voltando no mesmo lugar, que é a Highway Goodyear. A Highway Goodyear é um centro automotivo especializado em pneus e eles vendem todas as marcas, Goodyear principalmente, mas eles têm outras marcas também. E eu tenho um cupom de desconto que vai ajudar você a trocar os pneus do seu carro. Olha só, você tem que levar esse cupom, é muito importante levar esse cupom. Tem 5% de desconto em pneus já anunciados, tem 15%, olha que desconto legal, em peças e tem 30% em mão de obra, mas tem que levar. E aonde tem uma Highway? É só você entrar, Highway Goodyear, você procura os endereços. Eu vou te falar que tem na Zona Sul, tem vários lugares, você vai adorar, você vai ser bem atendido e o melhor, você vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, no boleto. É muito legal a Highway. Eu indico pelo seguinte, eu sou cliente há muitos anos, eu acabo sempre voltando porque eu gosto de ser bem atendido e eu gosto de poder levar o meu carro num lugar que não tem empurroterapia. Se precisar trocar peça no seu carro, eles vão trocar, mas se não precisar, não vai. Se você for trocar pneu, é só pneu, mas lá tem alinhamento 3D, balanceamento, já troquei líquido de arrefecimento do meu carro, já troquei fluido de freio, todos os serviços que tem em concessionária, você encontra na Highway Goodyear, só que com um preço muito melhor e gente que sabe, que está sempre se reciclando, fazendo cursos e tem o melhor preço e a melhor facilidade para você pagar em 10 vezes. E o melhor, você tem que levar esse cupom, falar, olha, é o cupom aí do Zé Américo e vai ter esse montão de descontos. Highway Goodyear, tudo o que você precisar no seu carro, num só lugar. Estamos de volta com o nosso Contagem Regressiva, o programa que tem hora certa para acabar. Hoje o Adriane Carvalho, professor de tênis e idealizador do projeto Raquetes para a Vida, que é um projeto que leva o tênis nas comunidades, que leva o tênis para as pessoas carentes. E hoje ele está concentrado na cidade de Itapevi. Itapevi fica bem pertinho, na região metropolitana de São Paulo, Isso, bem pertinho, bem colado pertinho com São Paulo. Porque a Castelo 13 É um pouquinho depois de Alphaville. são 14 quilômetros. Um pouquinho depois de Alphaville. Exato. E a Alphaville está no 23, a Castelo começa no 11, está 12 quilômetros. Estamos falando de 15 quilômetros de São Paulo. 15 quilômetros de São Paulo. E eu já tive a oportunidade de ir até lá, e você é uma pessoa muito respeitada por todos ali, porque você tá lá só para fazer o bem. E ali é um lugar que você precisa entrar com jeito ali, né? Você não pode chegar chegando. E você tem esse diálogo com as pessoas da comunidade, porque eu acho que quando chega alguém para fazer, você deve ter passado por isso, quando chega alguém para fazer alguma coisa, a comunidade fica meio ressabiada. Fica, o que será que ele quer? O que ele vai fazer? Você deve ter passado por isso. Mas exatamente, o que acontece? Como a gente está na recorrência, né? Está segunda, terça, quarta, quinta. Então, e a gente procura fazer o quê? A gente está fazendo bem, está atendendo a comunidade. Né? A gente está onde o Estado não chega. A nossa expertise é atuar onde o Estado não chega, onde a vulnerabilidade social alta, né? Então falta de opções, é o que a gente faz e leva o tênis. E a aceitação é muito grande, porque assim, quando tem alguma coisa, é só futebol. É só futebol. Para você ter ideia, os 70% do nosso público é feminino e veio de forma orgânica. E quem cuida da comunidade, vamos falar de favela, São Paulo é favela, né? Quem cuida da favela é a mulher. Sim. É a figura feminina, é a mãe, é a avó que acolhe, né? Até as questões de violência masculina é muito maior, então a expectativa de vida é menor por função da violência em áreas periféricas. Então é a mulher que cuida daquele núcleo, né? A mãe, a avó. Então veio de forma orgânica, as meninas começaram a participar, né? O que é muito bacana, porque a questão da mulher hoje é uma pauta mundial.
né? Então, as questões de empoderamento, diminuição de feminicídio, de gravidez precoce, e todas essas coisas. A maior delegação feminina da história do Brasil, maiores medalhistas. Temos a Bia aí entre as 20 jogadoras Que joga do muito, mundo. né? Joga muito. A Bia, eu acho muito legal. As pessoas, às vezes, têm esse costume no Brasil, né? E o Ayrton Senna, e o Guga. É muito difícil, são pessoas totalmente fora da curva. A Bia é uma tenista que, depois da Maria Esther Bueno, é o maior nome do tênis em 50 anos. E é uma fora da curva. Totalmente. É a número 1 da América do Sul há anos. E você sabe o que eu fiquei sabendo? Eu não sei, isso até o Meligeni falou, que a Bia, num momento da carreira, ela chegou a ter que dar aula de tênis. Não que isso seja um demérito, não. Isso é uma ótima coisa que você vê, que uma pessoa do nível dela, 20 do mundo, já deu aula de tênis porque ela não tinha patrocínio. Exatamente. Ela não tinha ninguém ajudando. Então você vê, não é fácil. Essa oportunidade que você está dando para essas crianças, a gente não está falando da criança virar profissional e de virar a Bia e de virar o João Fonseca, não. É de ter uma vida melhor que ela jamais iria ter. Sim, o tênis a gente costuma falar não, e a gente faz Prova. isso na prática, né? Que ele não é o fim, ele é o meio. O meio de você dar isso para as crianças, né? Possibilidades, sonho, referência, educação, valores, a questão de disciplina, tudo isso a gente trabalha através do esporte, né? E a gente faz rodadas de conversa, que são conversas, como você pontuou, que ninguém teve com a mãe dele, e a mãe dele não tem com essas crianças. Né? São crianças são famílias, na sua grande maioria, desestruturadas, por todas as razões possíveis que você possa imaginar. Isso, você se vê nisso daí, a sua vida, não que tenha acontecido isso, mas você viveu onde essas crianças viviam e você sabe muito bem o que passa com elas, né? Exato. Você tinha uma família estruturada, com pai, com mãe, Sim. tudo, mas uma vida simples. Sim, mas eu tive o privilégio de morar em bairros bons, perto da academia, porque meu pai era zelador. Caseiro, né? Sim, ótimo. Então, morar perto do clube. Mas eu convivi com todos meus amigos, eram da favela, que viraram professor de tênis. Aquela leva de colegas, eu cresci com uma turma muito grande de pessoas que viraram E não é que viraram professores, viraram ótimos, Sim. excelentes professores de tênis, por causa de uma oportunidade como essa. Exato. Né? Tem mais fotos aí, Eric? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Sempre são presenteados em datas especiais. Isso é muito legal. Sabe uma coisa que você me contou, Adriane, que ficou marcado para mim? Que você tem que dar o lanche para as crianças. Todo dia as crianças têm um lanche, tem uma refeição para as crianças. E você faz um negócio muito legal. Você compra dentro da comunidade, a maioria dessas coisas, você ganha de parceiros algumas Isso. coisas, mas o que você tem que comprar, você não compra no supermercado grande, não por nenhum preconceito, você compra para ajudar o comércio do bairro ali, né? É uma forma de você gerar um pouco a economia, né? Ajudar, então, os parceiros. Então, é um pouco mais caro, mas não é mais caro, é mais barato porque você está ajudando o próximo. Então, você ajuda a economia. Então, todos os nossos insumos a gente compra no mais bairro, próximo por ali, possível pertinho. das nossas unidades. E isso foi, então, assim, a comunidade, ela recebe muito bem a gente, porque sabe dessa recorrência, dessa entrega, né? Porque é uma coisa assim, você vai lá e faz a ação da Páscoa. Então o pessoal vai lá, e hoje em dia é assim, né? Entrega com uma mão. E é a coisa mais chata do mundo. Para fazer conteúdo, uma preguiça disso. Se você quer ajudar alguém, ajude e fique quietinho. Né? Não vai nessa que fala, olha, eu vou dar R$1.000 para esse cara aqui favelado, esse cara que mora na comunidade, mas ele precisa gravar o vídeo comigo. Não, então você está fazendo para você, não está fazendo para ele, né? Eu vejo muita gente na internet, fico doido. Eu começo a ver esses vídeos e eu já passo para frente. Eu fico louco com isso. Porque o que você faz, se eu não tô aqui te chamando, pouca gente fica sabendo. As pessoas, talvez, em Brasília fiquem sabendo, porque você vai atrás de recursos para poder fazer isso. E, pelo que a gente já conversou, muitos desses recursos são seus. São de aulas que você dá, são de dinheiros que você poderia estar usando com você ou com a sua família, você coloca nesse projeto. Então, eu acho isso a parte legal. Que você está fazendo, não só tive uma ideia e estou gastando o meu dinheiro. Então, é um projeto que você falou que custa R$400 mil por ano o que você está fazendo, pelo menos nessa parte que tá, Sim. É bastante dinheiro isso, né? Sim. É bastante dinheiro. E esses R$400 mil por ano, eles atendem quantas crianças? A gente consegue atender, nesse modelo, mais de 200 crianças semanalmente. Uns 2 turnos. É muita gente. Com material de primeira, com professor registrado, CLT. A gente não trabalha... Os voluntários são nas nossas ações, né? Mas no dia a dia, a gente faz questão, porque assim... Não, é um contrassenso, né? Você quer ajudar o próximo, mas a sua equipe tem que estar bem.
estruturada. A gente tem que começar ajudando o nosso público interno, são as pessoas que trabalham conosco. Você tem quantos pra ajudar o professores no teu próximo. Hoje nós projeto? estamos trabalhando com 4. 4 professores. E tem várias pessoas que ajudam para receber essas crianças, para a parte do lanche, para tudo. E para ter a organização, porque imagina, tem uma infinidade de raquetes, de roupas, de bolinhas, de tudo. E você tem uma sede para guardar tudo isso, né? Exato. Que a gente está agora reformando, né? Terminando Que fica naquela praça que a gente estava, naquela né? pracinha. A gente foi muito bem acolhido pela cidade e a gente escolheu estar ali. E a nossa ideia agora, vamos começar a segunda fase, vamos fazer... Eu devia até te mandar o projeto. Vamos fazer agora as salas de aula, a gente vai colocar em inglês também e fazer o refeitório. Que legal. Porque a criança vai ter que jogar tênis e fazer inglês. Eu acho que esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial, que para 99% dessas crianças, o inglês, eles saem correndo, né? E depois eles vão ver que vai usar para tudo. Para brincar no computador, no celular, que hoje todo mundo tem celular em qualquer categoria da vida, sim, mais simples ou mais sofisticado. Todo mundo mexe no celular, os jogos e a internet, o Google, precisa ter uma basezinha de inglês, né? Isso é muito diferente. Da população brasileira fala inglês, domina. Exatamente. Então ele pode trabalhar remoto, né, com inglês, até de call center remoto, várias possibilidades. Então você mudar aquele núcleo familiar e abrir possibilidades para ele. Então, assim, para poder ficar no tênis, vai ter que tirar a nota, como é no high school, como é na universidade, fora, vai ter que performar. E você tá fazendo uma preparação para essas crianças que normalmente não tem muitos anos, eu não sei, cada governo é um governo, tem gente que tem anos que não repete mais, né? Você passa, acabou, você passou. Pois é. E não é bom isso. Você passar de ano sem saber nada é muito ruim. Precisa ter isso. E o inglês é uma coisa que... É o que você falou, é 1%, sei lá, 2% das pessoas que falam o idioma. Ó, eu tô aqui com o Adriane Carvalho, professor de tênis e idealizador do projeto Raquetes pra Vida. A gente faz mais um intervalo, a gente volta em 1 minutinho. Estamos de volta com o Contagem Regressiva, o programa que tem hora para começar, hora para acabar. Adriane, se as pessoas quiserem colaborar com esse projeto, pessoa física, quem está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, nós estamos falando de um projeto em Itapevi, que fica na região metropolitana de São Paulo, Raquetes para a Vida, que atende 200 crianças semanalmente, ensinando a jogar tênis e levando aspectos de uma vida muito melhor. Como é que as pessoas podem colaborar com você? Olha, existem várias formas de colaboração, né? A gente tem, os nossos apoiadores são através de patrocínio direto, tá? A gente entra na questão do ESG, né, de empresas, né? Temos também, então, doação desde material, valores, dinheiro. É importante. Então, sei lá, a pessoa tem uma empresa que, sei lá, faz lanches, que a pessoa tem um supermercado, ela pode doar alguma coisa? Pode doar alguma coisa. Sim, vai chegar, a gente vai entregar na ponta com toda transparência, toda prestação de conta, a gente tem esse site, tem toda a visibilidade, tudo dentro conforme o marco regulatório das organizações civis, né, das ONGs. E você sabe muito disso, né? Você se aprofundou muito nessa coisa de ir atrás de recursos, de ir atrás das pessoas, porque tem também aquela coisa de renúncia fiscal, né? Que você... Sim, a gente tem um projeto aprovado agora, a Lei de Incentivo ao Esporte, na lei federal, que né? Mais ou menos, a grosso modo, é assim, o que você iria pagar de impostos, você, ao invés de pagar impostos, você pode doar para vários projetos diferentes e o teu é um deles. Empresas que estão no regime do lucro real, 2% do valor devido, você pode ser doado. Que tem empresa que é no presumido e tem o real. Quem está no real, 2% do que deve pode doar para você. Exatamente, o valor devido e 7% qualquer pessoa do IR da pessoa física. 7% do seu valor. Então você está devendo a pessoa física, você vai pagar, sei lá, R$1.000, você pode pegar 7% disso, R$70, e dá. Você vai pagar R$1 milhão, pode dar 70 mil. Então você pode ajudar, qualquer pessoa pode ajudar um projeto como esse. E eu fico, assim, bem tranquilo de falar sobre isso, que é um projeto que eu vi acontecendo e eu vejo a luta do Adriane, que é o que a gente já falou aqui. É um cara que começa a dar aula de tênis 5 horas da manhã. E não bastasse as aulas que ele dá, ele pega parte do dinheiro que ele ganha e coloca nesse projeto aí que ajuda 200 crianças em Itapevi. Eu acho o máximo isso. E eu queria até aproveitar para te perguntar que empresas você tem que estão te ajudando, para a gente poder aqui falar, não tem problema nenhum. Eu vou falar. Agora, na verdade, 200 é esse modelo que a gente está aumentando agora. Sim. Hoje tem quase 300 crianças. Que legal.
Que legal. Mas que empresas que estão te ajudando? A gente tem a Tranf, que é uma empresa de máquinas, uma multinacional alemã que nos apoia desde 2019. Que legal. Temos a Drogarias Campeã, uma rede de farmácias. É campeã mesmo. Campeã, essa Ótimo, é campeã. Campeã mesmo, com certeza. Eu estava, inclusive, com o CEO da empresa ontem à noite jogando tênis com ele. Então, são pessoas que vieram do nosso relacionamento do tênis. Mas isso que é legal. Se você não tivesse esse relacionamento, que não basta dar aula de tênis. Você dá uma aula de tênis agradável para pessoas que venceram na vida, muitos delas são muito ricos que você dá aula, e as pessoas que acreditam em você te ajudam. Que às vezes não tem nada a ver com o projeto, mas pela tua amizade você consegue essas coisas. Pra você ter ideia, ele nunca foi na nossa sede em nenhuma ação nossa. E está conosco desde 2019. E passamos a pandemia junto, continuaram mantendo, pela relação de confiança, né? Não vou nem amizade, de credibilidade que a gente conquistou, né? Do dia a dia, da pontualidade, de saber da minha história, saber do nosso propósito. Então, a pessoa acredita na causa, né, que a gente leva e honra e nos apoia. Então tem só para dar, a Drogaria Campeã, a Rudinic Química, que é uma empresa de produtos químicos, uma das maiores do país, também está conosco. Recentemente a Alpha Code. A Alpha Code, eles fazem aplicativos e várias soluções de tecnologia, mas aplicativo do setor alimentício. Então você tem Habib's, Madeiro, Gendai. Ele é que faz todos esses aplicativos. São os maiores do país. Se não me engano, várias empresas, eles são líderes disso. No mercado estão conosco também. E essa conta fecha ou não? Precisa ter sempre o Adriane ali colocando o dinheirinho dele e correndo atrás? Não está fechando, não fecha. No momento não fecha, mas o nosso trabalho é justamente por quê? Não fecha porque a gente está investindo muito em expertise, e você aprender a fazer as coisas. Não faço isso sozinho, minha esposa ajuda, minha esposa é advogada. E então tem toda essa parte contábil, tem a parte de marketing, captação de recursos, montar plano de captação de recursos. E porque você é uma pessoa muito transparente, muito honesta, e deve ser complicado você gerenciar esse monte de dinheiro também que entra e que sai mais rápido ainda, né? Não deve ser fácil você fazer isso, porque é o que você falou, é uma coisa que tá custando, antes de você ampliar, R$400 mil por ano, que é bastante grana, né? Tem muita burocracia, tem muita coisa que você tem que saber lidar para poder fazer com transparência, com lisura, né? Porque ter credibilidade, porque senão a coisa não vai, né? Assim, por mais bem intencionado que você seja, tem que ter estrutura, porque você não pode começar e chegar agora segunda-feira e não tem mais, acabou o dinheiro, não tenho. Não tem como. Hoje eu não vou. Não existe essa possibilidade. Que horário que é? Sempre à tarde, né? Não, pela manhã e de tarde. Pela manhã e à tarde. Que horário tem então para as crianças? A partir das 9 da manhã. Isso daí é para quem estuda à tarde, quem vai de manhã. Das 9 ao meio-dia, e tem turma da 1h da tarde até às 5. E agora a gente abriu o horário mais tarde, porque está tendo algumas escolas aí em Itapevi que ela é integral, então as crianças estão saindo às 4 horas. E foi um auê danado, porque a criança que estava conosco desde o começo, daí não pode ir mais. Ficou desesperada, mãe falando, fazendo baixo-assinado. E o que eu vi, eu achei muito interessante, que assim, tem crianças de todos os níveis, mas você vê que tem crianças que têm muita facilidade pro esporte e já sai jogando, né? Ele fala que a gente sabe, talento não tem CEP, né? Exatamente. Não tem CEP. O que a gente tem que fazer, por que o Brasil era o país do futebol? Eu falo era porque era, né? Era, evidentemente. É lógico que era. Da quantidade, você tinha qualidade. E a quantidade trabalhada com qualidade, você potencializa isso. É o que está acontecendo nos outros países que estão virando potência do tênis. O trabalho que foi feito na Itália. Na Argentina. O trabalho que foi feito, exatamente, no Canadá, está feito na Rússia, nos países da China. Está virando potência do tênis. E na Argentina, porque a quantidade é essa qualidade. A Argentina tem mais do que o dobro de quadras públicas que o Brasil tem no país inteiro. Numa região menor que o estado de São Paulo. Essa polarização que a gente vive dos últimos, vamos dizer, 10 anos, eles têm, desde a década de 50, estão mais longe dos grandes centros tenísticos, né, que é da Europa e dos Estados Unidos. E o que acontece de lá? É água que é diferente? Não. Existe o quê? As pessoas jogam tênis, tem quadra pública. E a gente não só está desmistificando isso, falando, o tênis é esporte de elite.
quem falou, por quê, querido? Por que ele tem que ser elitizado? Exato. Por que a pessoa não pode jogar tênis? Exato. Na Argentina joga. Mas é o que você falou, tem pouquíssimas. Quantas quadras públicas existem em São Paulo? Pouquíssimas. No estado de São Paulo, 170, em torno de 175, sendo que desse número, 75 está na cidade de São Paulo. Então, daí nós você temos... tem 600 municípios que não tem quadra. Exatamente. Isso em São Paulo. Aí você vai Exatamente. para Minas, tem 900 municípios, tem capitais que não tem quadra pública no Brasil. Esse mapeamento foi feito, né? Ou seja, nós não aproveitamos o que o Guga fez pelo tênis do Brasil, não foi aproveitado em termos de ter outros jogadores, porque demorou quase 30 anos para surgir um João Fonseca, que promete ser um grande jogador, ele é muito bom, sim, mas demorou 30 anos para ter um cara diferente. Mas eu estava no aquecimento ali falando, seu filho, o que acontece? Enquanto o Brasil ficar procurando esses ETs, não vai funcionar. A gente tem um problema de gargalo, muito sério. Que o João Fonseca ganha agora Roland Garros, Wimbledon, o US Open, o Masters, tem o número 1 do mundo. Onde você vai criar uma demanda, você não tem, ela tem um problema de gargalo. Onde vai? Enquanto o tênis estiver dentro dos clubes particulares e das academias particulares, associativos, você tem um problema de gargalo, de estrutura. Você nem entra nesses lugares. Qualquer pessoa, ninguém entra. Não tem como. Você vai em qualquer clube, independente do seu nível social, financeiro, tem clube que você não vai entrar. Você não vai entrar. E então, pronto, acabou, é assim. Então o Brasil joga-se 1%, acho que agora aumentou um pouquinho, 1,2% da população joga tênis, 2 milhões e... pouco mais de 2 milhões de pessoas têm acesso ao tênis, 1% da população. Na Argentina, 10% joga tênis. Aí você vê, de 45 milhões de habitantes, eles têm... 4 milhões e meio, que é o dobro do que tem o Brasil, que é um país gigantesco. Numa área do tamanho do estado de São Paulo. Exatamente. Menor do estado de São Paulo. Por isso que os brasileiros vão treinar muito na Argentina, né? Exato. Por ser perto e por ter talvez muito mais gente apta a treinar esse pessoal. Exato, né? mais barato. E eles veem o tênis como na Argentina, como mobilidade social, como foi visto o futebol aqui. Então a família, ela se estrutura em função daquele tenista. Jogar tênis. Então, existe... Então, acaba a coisa acontecendo. O que a gente estava falando aqui antes de começar, o tênis, por mais que a gente fale, não, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que ele não seja de elite. Ele é caro. Para uma família que não tem apoio, seja a família que for, ele é caro para manter uma criança jogando tênis, um jovem, um alto adulto. rendimento, sim, mas alto rendimento é o que eu falo. Todo mundo anda de bicicleta, né? Uma bicicleta de alto rendimento custa R$200 mil. Você não precisa ter essa bicicleta para andar. Você tem que andar. As pessoas têm que andar de bicicleta, você tem que jogar tênis. Você joga tênis, a pessoa fala assim, poxa, às vezes eu vou apresentar a pessoa, mas nossa, tênis é caraquete, custa R$2 mil. Calma lá. Custa, mas não precisa jogar com essa, né? Você não começa a jogar futebol com uma chuteira do Messi de R$2.500. Você não coloca no pé do seu filho. Né? Porque... Aliás, você lembra quando a gente era pequeno, como eram ruins as chuteiras? Nossa, eu jogava que chute. Você lembra que o que chute eu gostava que amarrava até o joelho. Mas você lembra que passava sebo de carneiro? Porque era muito ruim o material das chuteiras, né? Não era de agora, você chutava, né? a sola e ia junto com a bola. Exatamente. Ó, o Adriano Carvalho está aqui com a gente. Vamos ver se tem mais fotos aqui do Adriano e do projeto social Raquetes para a Vida. O que é isso aqui? Isso é nas nossas ações, quando a gente faz as entregas de cesta ou alguma coisa, a gente faz esse mapeamento antes. Eu tô com as fichas na mão, pego o nome das famílias, fazendo levantamento social. Aqui, além disso, você entrega cesta para várias famílias na região lá. A gente faz bastante ações. A gente está com uma semana de um apoiador nosso, um querido, que nos doou, mas semana passada foi buscar 60 cestas, vamos entregar no começo da semana e faz esse mapeamento, faz essa peneira para realmente quem está precisando. E a própria comunidade avisa. Então, nesse caso, essa senhora, mãe de alunos nossos, conhece a favela como ninguém. E a gente vai entrando, então você vai, não, fulano... você vê, olha, eu tô só mostrando, olha o nível do lugar que ele tá levando a cesta. É um lugar que com certeza as pessoas precisam e essa cesta vai fazer muita diferença, Exatamente. Né? Então, para não desviar, a gente faz essa prévia, faz o levantamento antes, depois para não ter entregar. surpresa. Tem mais fotos? Vamos ver? Isso também é no mesmo lugar? Não, já que eu estou na região, estava aqui na região de Ceasa. Muito bem, vamos ver mais fotos. Isso outra comunidade. Uma ação que a gente faz também com marmitas. Legal. O Adriane Nessa ocasião foram 1.350. O Adriane está ajudando todo mundo. O Adriane é um cara que é do bem e gosta de ajudar. E eu acho mais legal quando a pessoa ajuda com recursos próprios, que você vê que a pessoa tem vontade. Ela precisa da ajuda? Precisa, mas está usando recursos próprios. Mais um minutinho, a gente volta com a parte final do nosso Contagem Regressiva com o Adriane Carvalho. Não saia daí.
Estamos de volta, contagem regressiva, todas as semanas um convidado novo. O Adriane Carvalho, que é um cara sensacional, que ajuda os outros, professor de tênis, dos médicos famosos, do monte de gente famosa, e dá aula desde 5 horas da manhã, e está lá no projeto Raquetes para a Vida, ajudando mais de 200, quase 300 crianças com aulas de tênis, com roupas, com raquete, com lanche, enfim, com um acolhimento que é espetacular, que é muito, muito, muito legal. Adriane, e me conta o seguinte, as pessoas podem conhecer o teu projeto? Quem está vendo, como é que faz? A pessoa só chegar... Só entrar em contato conosco, redes sociais, a gente tem... Raquetes para a Vida? Raquetes para a Vida, né? E tem um site também, raquetesparaavida.org.br. A gente é uma instituição legalizada, temos todos os certificados, todas as certidões totalmente negativas. Sem fins lucrativos, que ele não lucra nada com isso, ele só coloca dinheiro. Literalmente, né? E se você quiser ajudar, se você tem empresa de ramo alimentício, empresa de roupa, você que tem um pequeno mercado, um grande mercado, se você quiser ajudar, entre em contato com o Adriane, é um projeto que está ajudando bastante gente. Se você é dessa região de Itapevi, melhor ainda, se você é da região ali de Alphaville, de Jandira, enfim, se você puder ajudar esse projeto, com qualquer coisa, eu acho muito legal, porque é um projeto que você sabe para onde está indo a ajuda, e a ajuda está indo para crianças. E, de repente, a gente vai ter aí não digo só um campeão de tênis, mas a gente vai ter um professor, vários professores que vão mudar de vida por causa dessa oportunidade, né? Exato. É sobre isso. Não é? Eu acho muito, 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 muito bacana. E o endereço da onde a sede, se podia falar? Você sabe de cabeça? Rua Pedro Vigílio Correia, 240, Jardim São Carlos da PV. Fica aqueles prédios, atrás fica a Câmara Municipal. É bem na entrada da cidade, mas é aquilo que você viu lá. Sim. É separado, né? Sim. Quem me falou... periférico. Você sabe que a primeira pessoa que me falou, o Lucas Noleto, que é nosso amigo, que é chefe de gabinete lá do Tiririca, e antes dele, quem tinha me falado muito bem de você é o Domingos Venâncio, que eu adoro, a gente adora o Domingos Venâncio, que aliás você teve uma experiência muito legal, né? O Domingos é meu amigão, ele é do Sport TV, ele é o comentarista principal do Sport TV hoje, e você falou que você teve a oportunidade de levar as crianças para o Rio Open, né? Sim, a terceira vez que nós levamos as crianças para o Rio Open, e nessa ocasião, o que a gente faz? A gente faz, olha que bacana, né? Alguns desses meninos das fotos foram. A gente faz uma viagem, meninos que levamos 30 crianças agora para o Rio Open. Dificilmente já tinham saído. Não foram nem para a praia. Imagina, dos 30, 90% nunca viu o mar. Levamos para o Rio de Janeiro, a ocasião que a gente aproveita e leva no Pão de Açúcar, no Corcovado, no Cristo, levamos para Niterói, passaram pela Ponte de Niterói, viram o Santos Dumont, aquela coisa ali, almoçaram no shopping. Crianças que nunca foram servidas, numa praça de alimentação, nunca foram servidas. Né? Que é uma coisa tão comum para a gente, para eles é um acontecimento. A gente não tem ideia. Para nós, qualquer excursão de escola, você ficava louco. Eu adorava. Não, vai ter excursão de escola sábado, não importa. Se você não fizer, não vai na excursão. Você lá arrumava a casa, limpava o jardim, lavava a louça. Então você imagina para essas crianças, justamente aí chega lá, a gente vai mostrar esse mundo, foram para Copacabana, conhecer o Rio, que é maravilhoso, e fala que o menos importante era ver os jogadores, mas conhecer toda a indústria do tênis. Que se ele não for o tenista, que a chance ele vai saber como funciona. Exatamente, ele sabe que ele pode ser encordoador, ele pode trabalhar no marketing, ele pode ser fisioterapeuta, ele pode ser árbitro, ele pode trabalhar no jurídico, mostrar que tem toda uma indústria de possibilidades através do esporte. Né? Que é isso que o tênis proporciona, isso que a gente leva no nosso trabalho, é isso, é levar o tênis como ferramenta para que eles possam prosperar na vida e tenham outros caminhos. Que legal, mas é sensacional, você está de parabéns, esse projeto é incrível, parabéns aos seus alunos que ajudam também, que colaboram, que são grandes empresários, que são médicos de sucesso, que entendem isso que você está fazendo. Então, assim, eu acho o máximo, sei, o Eric está me falando que tem ainda mais fotos, vamos mostrar nesse finalzinho aí do programa, vamos ver se a gente tem mais fotos. Adriane, para você ter uma ideia, onde é o lugar que ele está ministrando aulas de tênis, que é realmente para pessoas que são simples, que não teriam jamais essa possibilidade de ter um contato com tênis. Jamais, é um negócio totalmente fora. Olha aí. Esse aqui, ó, ele vai, ó. Esse é ele vai. Ele joga mal, mas ele vai. Ele vai no projeto, que é muito legal. Você tem
próximo. Você tem 3 pontos em Itapevi Isso, próximos. São 3 bairros. São 3 bairros que você atende, os 3 bairros. E tem uma quadra que as pessoas jogam também futebol, tem que tirar para Isso. montar o tênis. Mas funciona direitinho, é bem organizado. Sim, e as pessoas gostam muito de você lá, né? A gente tem um bom relacionamento, minha esposa então é a querida de lá, né? Que bom. E ela cuida dessa parte jurídica toda do projeto. Administrativa, ela que faz essas pontes todas, eu fico na parte de gestão da parte técnica, de captação. Então, se quiser ajudar, dá mais uma vez o teu Raquetes para a Vida no Instagram. Isso, Raquetes para a Vida. E também tem um site, Raquetes para a Vida. Isso, .org.br. Legal, se você puder ajudar, ótimo. Finalzinho do programa, eu tenho sempre uma pergunta que é para perder a amizade, mas eu sempre falo, é uma pergunta que é de coração. Seguinte, Adriane, o que é que falta pro Brasil ter um tenista entre os melhores do mundo sempre? Eu acho que o exemplo está aí, tá a Argentina do nosso lado, né? Eu acho que é massificar. Você quebrar trazer pontes, não barreiras, ao acesso à modalidade. Como? Levar o tênis para as periferias. Por que a criança não pode jogar tênis? Quanto mais você tiver pessoa da quantidade, você tira a qualidade. Como eu falei, talento não tem CEP, eu acho que falta um olhar das federações, falta de olhar de nós tenistas. Porque demoram horas, né? Eu tava vendo que para você fazer um tenista profissional são milhares de horas de tênis, 6 mil, 8 mil horas. 10 mil, 10 mil, um bom tenista. Aí depois para você ter que passar o filtro entre milhares que tem mais. Mas você imagina você jogar 10 mil horas de qualquer coisa, que seja de PlayStation. Você imagina, demora muito para ficar bom. Então, é um trabalho que, assim, você não vai dar 10 mil horas de tênis para essas crianças, mas você vai colocar um nível que todas elas podem, pelo menos, virar bons professores de tênis. Falta um olhar nosso, da sociedade, das federações, acho do Estado para a modalidade. E nós como sociedade, eu falo, nós profissionais do tênis, professores, marcas, né? Eu acho que assim, ao invés de todo mundo ajudar, o bolo cresce, o pedaço todo mundo cresce, ao invés de diminuir. Por falar em marcas, que senão eu vou esquecer, os meus amigos da WM, eu não sei se você conhece a WM. Conheço, que o Marcelo, talvez seja a maior loja online do Brasil. Eles falaram, olha, o Adriane você tem que mandar para ele essa sacola. E aqui dentro dessa sacola, deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar rapidinho aqui, tem vários presentes. Deixa eu ver se eu acho os presentes aqui. Tem uma raquete e tem um boné aqui para você. Presente do Marcelo. Aqui, ó, que legal. Essa raquetinha para você colocar lá, para você colocar de recordação. Obrigado. E um boné da VS, presente do Marcelo da WM. Gente, obrigado, viu? Finalzinho do programa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, WM. E a gente volta semana que vem, sempre com um convidado muito legal no nosso Contagem Regressiva, que a gente sempre fala. É o único programa do mundo que tem hora certa para começar e a hora certíssima para acabar. Adriane, muito obrigado. Sucesso no Raquetes pra Vida. Valeu. O tempo passa e não disfarçará. O tempo corre e já não olho. O tempo voa até me enjoar. Vivo agora, o tempo é hoje, que a contagem regressiva